Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esses bandidos enchendo meu saco aqui, poluindo o sistema do meu aparelho, vomitando ódio aqui e perturbando com a verborragiazinha medíocre deles lá, eles só sustentam isso cometendo crime, não tem outra saída. Então eles têm que continuar aqui ó, me atacando, porque se eles pararem a farsa deles cai por completo. E aí eles continuam aqui pagando gente para poder me ofender pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Assim, uma quadrilha de retardados. Eu estou aturando esses animais há 10 anos e nada acontece. Nem um advogado eu consigo me livrar desse lixo de gente, essa gente medíocre, baixo nível, que eu estou aturando esse tempo todo com todo tipo de prejuízo, né? Vamos continuar tentando aqui porque de repente um dia eu consigo me livrar dessa gentalha medíocre e asquerosa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livraço aqui do Ailton Krenak, tá? A Vida Não é Útil, um livro muito legal do Ailton Krenak, tive o prazer de terminar de ler aqui nos últimos dias, e é um livro, enfim, muito importante, aqui, muito interessante. O Ailton Krenak acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras, né? O primeiro indígena a entrar na ABL, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso há 2 dias também, tá? E enfim, e tá chovendo pra caramba aqui, né? Tô gravando o vídeo agora de noite, né? Agora no dia 7 de noite, então eu não sei se amanhã, do domingo, né, de manhã, vocês vão conseguir escutar bem aí, mas depois eu vou ver aqui, tá? Conforme for, a gente fala a respeito no próximo vídeo. Então, tá, vamos falar um pouquinho sobre esse livro do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, tá? E se não der para falar tudo num vídeo, porque tem muita coisa bacana para comentar aqui, eu faço mais um também, não tem problema, para a gente comentar aí as outras ideias, tá? Antes, já deixo mais uma vez com vocês aqui, tá? A dica do meu novo livro de poemas. Assim, o meu sistema tá poluído e tá sabotado por esses bandidos aqui, que eu não consigo me livrar deles, e aí eu não estou conseguindo falar com ninguém aqui, quase ninguém, né? Mas enfim, não custa tentar aí, porque de repente vocês conseguem falar comigo, tá? E adquirir o livro. E isso inclusive está me dando prejuízo também, porque eu paguei pelo livro e estou tendo prejuízo por culpa desses animais criminosos que não respeitam a vida dos outros, não respeitam ninguém, né? Tá? Então pessoal, mas quem quiser entrar em contato aí, só falar, tá? Que a gente negocia, tá? Então pessoal, vamos lá, vamos falar, tá? Sobre esse livraço aqui do Ailton Krenak, mais uma vez, A Vida Não é Útil, tá? E aí eu destaco aqui já algumas coisas interessantes que são as bases, né, desse trabalho dele, tá? Ele faz uma crítica, né, tem 5 tópicos aqui que eu acho importantes, de 4 tópicos que eu acho importantes para resumir o livro, tá? Que ele faz uma crítica dos excessos da civilização, tá? Então ele tem um olhar do indígena e ele está ali olhando para os excessos enfim, do modelo urbano, da vida urbana, e dessa ideia de civilização, e está tentando apontar ali alguns problemas, tentando apontar algumas questões ali a partir de um outro olhar, né? Tá? Que é um olhar indígena, um olhar que a gente entende no senso comum como periférico, né? Mas quando você tem uma cabeça de filósofo, quando você pensa para além dessas coisas, isso não tem nada de periférico, muito pelo contrário, é algo que tem que ser ali, está o tempo todo sendo acessado, né, por quem tem realmente uma cabeça de dialogar com as diferenças, sem perversidade, sem covardia, como esse lixo de gente tem feito contra mim nos últimos anos aí, tá? Enfim, o segundo tópico do Ailton Krenak é uma visão particular e singular dos indígenas, né? Então, para além de ser uma crítica da civilização urbana, ele traz ali uma série de elementos que são específicos das culturas indígenas e da tribo dele, né, que é dos Krenak, tá? Ele faz também uma crítica dos excessos do capitalismo, que também é muito interessante de pescar isso aí, tá? Para a gente não ficar nessa visãozinha ingênua da direita brasileira, né? Que enxerga o país de maneira muito ingênua. Por quê? Porque são deslumbrados com esse modelo, né, estadunidense, que é vendido para cá como se fosse a única coisa que leva um país para frente, né? Muitas coisas que eles reproduzem aqui, os Estados Unidos nem fazem lá, né? Já fiz vários vídeos sobre isso aqui, e escutar o Ailton Krenak ajuda, né, também a dialogar com essas ideias e entender esse contexto, tá? E por último, ele critica, né, quer dizer, por último, o quarto tópico aqui, né, que dá para resumir as ideias dele, é que nessa crítica da civilização e do modelo urbano, em certa medida ele acaba chegando em certos pontos em que ele exagera um pouco, né? Ele generaliza um pouco certos detalhes ali, e eu acho que isso também tem que ser ponderado aqui,
né? Apesar disso não apagar em nada o brilhantismo das outras questões que ele aborda, tá? E aí, pessoal, tá aqui mais uma vez, tá? A Vida Não É Útil, vamos começar a falar do livro, certo? O livro tem 5 capítulos, tá? E então os capítulos, os títulos são muito interessantes, são muito instigantes também. O primeiro, Não se come dinheiro, né? O segundo, Sonhos para adiar o fim do mundo. E nós vamos ver também que ele tem uma ideia do que é o sonho muito interessante, muito melhor do que qualquer psicopateta retardado desse aí, tá? A Máquina de Fazer Coisas é o terceiro capítulo, tá? O Amanhã Não Está à Venda é o quarto capítulo e A Vida Não É Útil é o quinto capítulo, tá? E aí, antes ainda, vale mais uma ponderação aqui, que é o seguinte, é muito legal a gente acessar, né? No caso do Ailton Krenak, é um indígena, mas é muito legal a gente acessar os autores que são marginalizados ou que estão em posições periféricas e que aí entra o detalhe muito importante que eu tenho dito isso nos últimos vídeos do canal. É legal a gente acessar os autores que são periféricos ou periféricos em relação ao discurso dominante, evidentemente, não periféricos em si mesmos, e ao mesmo tempo marginalizados ali, né, por uma certa tendência homogeneizante, né, ou hegemonizante, né, de certos discursos, mas se e somente se, como a gente diz no discurso acadêmico, né, se e somente se for um olhar periférico, marginalizado, mas não ressentido. Porque se for ressentido, só atrapalha, só traz problemas, só traz violência, só traz prejuízo e só traz pobreza intelectual, tá? Então não pode ser um olhar ressentido nesse nível, né, de uma certa proposta de um contra-ódio, né, que é o que essa gentalha nojenta segue fazendo aí até hoje contra mim, tá? E aí eu cito alguns autores aqui, né, que são dessa seara, ou seja, dos marginalizados não ressentidos, tá? O Byung-Chul Han tá aqui, tá, o coreano, que eu fiz 3 vídeos sobre ele aqui, e tem muita coisa legal que dialoga com o Ailton Krenak, tá? Esse livro que eu acabei de ler ontem ele, tá? O Poesia como Arte Insurgente, tá? Do Lawrence Ferlinghetti, que é um poeta da contracultura dos Estados Unidos, esse livro aqui de 2007, então já é uma perspectiva de alguém que é da contracultura, mas já está inserido ali no século XXI, tá? Então também faz várias críticas interessantes aqui a uma série de elementos que são da cultura contemporânea, né? Não é um autor da década de 70, Woodstock, né? Enfim, os hippies e tal, não, ele é um autor recente, né? Ele escreveu isso aqui em 2007, então também vale a pena aí acessar, tá? O Lawrence Ferlinghetti, ou seja, um autor da contracultura, né? Portanto, alguém que está numa posição marginalizada, periférica. Tá? Cito de novo aqui o Guy Debord, esse livro aqui do Anselme Yapp, porque ele fala daqui nesse livro não só do Guy Debord, mas do movimento situacionista, que era um movimento periférico na França, e que aos pouquinhos, a partir dessa posição marginalizada e periférica e contracultural, e ao mesmo tempo crítica ali, política, etc., chegou a influenciar de maneira decisiva lá o Maio de 68 na França, que foi um movimento muito importante, tá? Então também vale citar aí, tá? O Ha Jong-chun, né, que é outro coreano também muito legal aqui, que faz várias críticas ao capitalismo também, tá nessa mesma seara do Ailton Krenak e do Byung-Chul Han. Outro da contracultura, que é o Hakim Bey, já falei muito desse livro aqui, ainda não fiz um vídeo sobre ele, mas farei um dia com certeza. Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, tá? Contracultura também. O Mia Couto, tá? Que está numa posição periférica e de certa forma marginal, mas num sentido complexo ali da palavra, tá? É um escritor de Moçambique, que não é um centro literário, e ao mesmo tempo está numa posição ali que é uma posição que não é da mera reprodução dos ritos, né? Ele está no diálogo dos rituais locais com a linguagem de vanguarda. Então, quer dizer, está numa posição bem marginal, à margem, no sentido positivo até do termo, e é muito legal acessar o Mia Couto. Está aqui esse livro de contos dele, Na Berma de Nenhuma Estrada, muito bom o livro. Tá? Eu acho que eu já li uns 7 livros do Mia Couto, é sensacional. E o Julian Assange também está aqui, né? O Cyberpunk, tá? É outro cara aí que está nesse lugar
marginal, né? E que tem muita coisa interessante para falar. Aliás, deram o Nobel, né, para uma menina, uma moça lá do Irã, né, por conta dela tá lutando lá por direitos e tal. E é bacana, importante. Agora, eu acho ainda que se eu estou lá no Nobel, eu ainda achar melhor dar para o Assange esse prêmio aqui, tá? Porque o prêmio Nobel, né? Porque aí você obrigaria os Estados Unidos a pensar, porque essa moça do Irã, ela está sendo coagida, está sendo, enfim, né? Está sendo atacada lá pelo mesmo motivo que o Assange, né? E o Assange ninguém está falando, quer dizer, né? Eu acho que seria muito legal dar esse Nobel para ele para poder chamar aí essa questão, né, para pensar os excessos do Ocidente, né? Porque apontar os excessos do Oriente Médio é mole, todo dia eles fazem isso, né? Todo dia se faz isso aqui, tá? Então o Assange também é um autor aí é um autor marginal que é interessante de acessar. Então, pessoal, vamos começar aqui a falar do livro do Ayrton Krenak, tá? Tá aqui, ó, A Vida Não é Útil, tá? Grande livro, é um livro de bolso, né? Um pequeno grande livro, vamos dizer assim, né? Tá? Um livro muito interessante. E ele começa falando no capítulo 1, não se come dinheiro, tá? E aí na página 9, ele começa falando já de uma questão interessante, ele diz: quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo, etc. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante e tal, né? E aí é isso, né? Quer dizer, a visão dele de humanidade é uma visão que não se restringe só ao ser humano, né? Então engloba todos os seres, toda a natureza, é uma visão ecológica e ao mesmo tempo complexa, né? E que não é uma visão antropocêntrica, né? Ele faz também uma menção a isso aqui em algum ponto do livro, que ele critica o antropocentrismo, porque isso impede de verificar o valor dessas figuras que estão em conexão com a gente ali, né? Agora, por outro lado, essa visão é importante, mas ao mesmo tempo há que se pensar que as pessoas têm que comer, né? As pessoas têm que comer, né? Enfim. E o planeta está ficando cada vez mais populoso, cada vez mais, né? com cada vez mais gente, e isso demanda ali uma série de questões ligadas nessa relação com os animais, que é muito difícil, né? Quer dizer, a gente vê aí como é que os animais são mortos para pegar a carne, seja os frangos ou a carne bovina, é uma coisa complicada ali. Agora, né, há que se chegar num ponto aí que enfim, que a gente continue comendo carne, mas que tenha ali uma certa prática que minimize a dor desses bichos na hora de morrer ali e tal, porque, enfim, é complicado. Tem gente que defende não que todo mundo tem que ser vegano, mas isso não se sustenta, né? A gente tem que ser um pouco pragmático nesse sentido, entender que comer carne faz parte da cultura humana também, né? E isso tem que ser ponderado aí, tá? E aí, pessoal, né? Próximo ponto aqui que o Krenak fala, tá? Ele faz uma crítica do progresso, tá? Na página 10, certo? Ele fala aqui, né, que o caminho ao progresso, essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá e vamos largando no percurso tudo que não interessa, o que sobra, a subhumanidade, alguns de nós que fazemos parte dela, né? Então, quer dizer, ele está aqui também denunciando esse caráter excludente da tal ideia de progresso, né? Quer dizer, a ideia de progresso ela tem um cunho todo positivista, né, de fazer parecer que a gente está sempre caminhando para frente, e quando a gente fica muito deslumbrado com isso, a gente não percebe uma série de problemas que estão aí no entorno desse otimismo meio ofuscante, vamos dizer assim, tá? Então é importante escutar pessoas como o Krenak, que ele está ali numa posição que percebe essas coisas melhor do que muita gente, né? O que mais? Vamos lá. Sim, inclusive essa fala dele, da página 10, tem relação com um verso aqui do Ferlinghetti, né, que eu citei, tá? Na página 86 aqui, ele tem um trecho dele que ele fala, né, dos tiques da civilização, né? Então é isso, é um pouco isso. A ideia de progresso é um certo tique, né, da civilização. Tique no sentido mesmo de ser uma certa repetição ali, né? Uma repetição meio mal refletida, vamos dizer assim, né? Então é importante ponderar isso aí também, porque
Isso tem que ser parte de um projeto, de um processo, né, de construção de uma sociedade que seja de acolher essas visões e dialogar com elas, né? É claro que a gente não, né, eu não estou aqui defendendo que tem que acolher tudo, a gente fez isso, falou sobre isso nos últimos vídeos, né? Tem que ter ódio ao ódio, né? E, enfim, porém a gente tem que abrir espaço para muitas coisas que historicamente nunca tiveram espaço, né? Os indígenas são um exemplo disso, enfim, né? De certa forma os poetas também, porque sempre, né, os poetas ficam sempre numa posição marginal, e é importante também a sociedade escutando os poetas, porque, né, isso ajuda a gente a caminhar também, tá? Que mais? Né? Aí ele fala, tá na página 11, sobre a questão do vírus, porque esse livro aqui, tá aqui de novo, né, A Vida Não é Útil, ele foi escrito durante a pandemia, certo? Então tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a pandemia, a gente vai chegar lá também. E aí ele fala, né, que nós estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que se cortarem nosso ar por alguns minutos a gente morre. É o caso do vírus, né, da Covid, né? Na página 13 e 14, ele fala da questão do dinheiro, né, do excesso de poder do dinheiro, tá? E aí ele fala, porque eles precisam de uma humanidade, nem que seja ilusória, para aterrorizarem toda manhã com a ameaça de que a bolsa vai cair, de que o mercado está nervoso, que o dólar vai subir, essa coisa meio bizarra aí, que é essa coisa frenética e ao mesmo tempo ingênua, né, que é essa hegemonia do discurso econômico, né, e que inclusive impede a gente muitas vezes de pensar coisas que não estão tão ali evidentes, mas que são muito importantes, né. E ele continua, quando tudo isso não tiver sentido algum, o dólar que se exploda, o mercado que se coma, aí não vai ter mais lugar para toda essa concentração de poder. Quer dizer, a gente tem que chegar num ponto em que essa visão de que o capitalismo é a única coisa que existe, é o único projeto, né, a se vislumbrar no horizonte, isso é estupidez, né? Tem um monte de podridão no capitalismo, muita coisa ruim nessa vertente da complexidade social que é o capitalismo, porque a vida em sociedade, né, e as práticas ali das nações e tal, são permeadas por uma série de tendências que vão dialogando e ao mesmo tempo guerrilhando. Então tem, né, manifestações capitalistas, manifestações comunistas, né, as trocas de mercadorias, os direitos dos trabalhadores, os excessos de um lado, de outro, e os grupos que vão ali nesse meio, né, tentando apresentar alternativas e bordas disso aí. Então tudo isso está ali flutuando junto, né? Não existe esse papo de que nós vivemos num sistema capitalista. Isso é ingênuo, né? Isso é coisa de quem fica lendo aí, né, literatura do século XIX e não se atualizou, né? Então, assim, a gente tem que chegar numa perspectiva de entender essa complexidade, né, e que isso vá flutuando para a gente poder se livrar dos excessos e dos excessos negativos, né? Porque também tem excessos positivos, né? Mas dos excessos negativos, tá, de cada um dessas partes, né, da complexidade, tá? E aí, enfim, aí ele continua, fala das corporações que mandam nos governos, né, no final da 15. Quem vai fazer a revolução contra as corporações, né? É uma pergunta importante, porque a gente está, né, migrando para uma coisa dessa aí. Tipo, tem gente, né, como esse tal de Elon Musk ou Jeff Bezos, o próprio Bill Gates, esses caras têm dinheiro, tipo assim, eles têm dinheiro, uma grana que é o equivalente a 20, 30 países, né? E isso tem um certo traço neomedieval nisso aí. É óbvio que, né, o mundo é outro hoje, né, o poder dessa gente está flexibilizado ali por uma série de movimentações que não são iguais à Idade Média, mas, né, tem que ficar sempre de olho porque são seres humanos, né? Então, assim, poder demais na mão dessa gente, poder demais na mão de qualquer um dá em autoritarismo ou risco de autoritarismo. Eu sei bem o que está acontecendo comigo aqui, é exatamente isso, tá? Então é preciso que a gente pense aí, tente, né, bote isso na balança, porque, tá, é preciso, quem é que vai fazer a revolução contra as corporações? Alguma coisa tem que mudar aí para essa gente perder um pouco desse poder todo aí. No Brasil, por exemplo, a gente tem 1% da população, tem metade da riqueza do país, né? Isso é neomedieval, isso não é uma coisa boa, não é um índice de evolução, de progresso, não é, né? Então a gente tem que tentar aí aos pouquinhos,
imposto sobre grandes fortunas, imposto de herança, tem que chegar num patamar que os próprios Estados Unidos, né, estão ali mais avançados que a gente nesse sentido, ainda que não estejam nem perto do nível de certos países da Europa, mas estão mais avançados que a gente nesse nível aí, né? Então, continuando, e aí ele fala, tá, na página 18, ele fala da questão do consumismo e do entretenimento, né? Ele fala, estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra, né? Tem essa coisa da Gaia aí, né? Da Gaia Ciência e tal, da Gaia, né? Que é essa teoria da Terra como um organismo, e enfim, isso dialoga com a ecologia, com uma série de outras perspectivas da complexidade e tal. Então, quer dizer, o Ayrton Krenak está falando aqui de um lugar que enxerga essas coisas, mesmo que ele não de repente não fale de um olhar igual ao de um Edgar Morin, por exemplo, mas ele está ali no mesmo, né, apontando uma coisa muito próxima, né, e que dialoga com certas ideias do Morin também, por exemplo. Tá? Que mais, pessoal? E aí ele fala ele fala dos negacionistas também, né? E aí e dos negacionistas da voz das florestas, tá? Que é muito interessante aqui isso que ele fala. Quer ver aonde está aqui? Né? Está aqui na página 20, né? Ele fala: esses negacionistas começaram a declinar de sua posição cética e a querer entender a teoria de Gaia. Deixo isso para os incrédulos. Quem já ouvia a voz das montanhas, dos rios, das florestas, não precisa de uma teoria sobre isso. Toda teoria é um esforço de explicar para cabeças duras a realidade que eles não enxergam. Não é bem assim também, né? A teoria tem um valor bacana, porque inclusive você tentar explicar para quem não enxerga a partir de uma teoria, né, é uma coisa louvável, uma coisa bacana, uma coisa ali que é um índice de civilidade, né? Mas ele está falando dessa questão aqui de escutar a voz das montanhas, dos rios, das florestas, e isso já me remete também ao Manuel de Barros. Está aqui, tá os arranjos para subir, porque ler a poesia do Manuel de Barros é entrar em contato, né, com essa riqueza de aprender a escutar essas vozes da floresta, do rio, da natureza, né, a voz do interior, a voz a voz da poesia, né, e tentar conectar isso com a ciência, com outros saberes, né, para poder ter uma visão de mundo cada vez mais ampla, né? Isso é muito importante, tá? E aí, pessoal, que mais, né? Ele defende aqui, ele fala na questão da micropolítica, na 21, em diferentes lugares tem gente lutando para esse planeta ter uma chance por meio da agroecologia, da permacultura. Essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar o lugar da desilusão com a macropolítica. Eu já acho isso uma perspectiva apressada, tá? Enfim, né? Cito aqui também o Foucault, tá? Com a questão da microfísica do poder, que tem a ver com isso também que ele está apontando. Porém, você achar que a micropolítica vai substituir, né, de maneira total aqui, né, a macropolítica, vai ocupar o lugar da desilusão com a macropolítica, é ingênuo isso. Porque a macropolítica não vai deixar de existir, ela tem que ser ocupada também por agentes desse discurso marginal e periférico e por pessoas que entendem esse discurso e que se conectam com ele em maior ou menor medida, tá, a partir de uma perspectiva crítica, né? Porque, né, senão a gente fica a gente fica nesse infantilismo dos neoliberais de acreditarem que o Estado vai acabar, que o Estado mínimo, o Estado eu tenho ojeriza do Estado, e quanto que o primeiro mundo está borrando para isso, está rindo da cara dessa gente, né, e usando essa gente para poder, enfim, não deixar o Brasil caminhar, tá? Então a macropolítica não pode ser deixada de lado, né? Assim como a micropolítica tem que ser também enxergada na sua complexidade, nas suas amplitudes, e quando eu digo complexidade é porque essas coisas flutuam de uma para outra o tempo todo, né? Às vezes um exercício macropolítico ele é micropolítico ao mesmo tempo e vice-versa, né? Isso acontece bastante. E é isso, uma conversa que você tem na praia com um amigo, você vê, está chamando a atenção ali para um fato que vai fazer o cara mudar o voto dele e melhorar a vida do país, né? Então isso tem ali, essas coisas têm conexão, né? Não existem necessariamente separadas, tá? E aí, pessoal, né, vamos finalizando aqui, porque certamente vou ter que fazer outro vídeo sobre esse livro, que é muito bom, tá? E ao mesmo tempo eu perdi aqui também, né, um tempão falando dessa gente nojenta aqui que segue me perturbando. Então, enfim, tá? Aí na página 22 ele fala de uma possível aliança, né, entre o urbano e a floresta, né, que faz parte dessa complexidade aí, né?
existem pessoas na cidade viabilizando novas alianças sem aquela ideia de campo de um lado e cidade do outro. Isso é legal, né? Muito bacana, ele chama atenção para isso, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui o capítulo 1, a gente deixa os outros capítulos para o próximo vídeo, tá? Ele fala na página 24 e 25 de um poema do Drummond, né? Quer dizer, ele está com diálogo, ele está em um diálogo ali com a poesia também, que é muito enriquecedor, né? E esse poema do Drummond, né, que é O Homem às Viagens, né? E ele diz: restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver, né? Quer dizer, é isso, e ele fala isso no contexto de chamar atenção para um excesso de otimismo com a tecnologia, que muitas vezes está fazendo a gente esquecer ali da importância do diálogo, da importância do outro, né? E isso dialoga de maneira muito evidente com o Byung-Chul Han, né? Tá aqui, né? Vocês podem ver lá nos vídeos que eu fiz sobre ele, que dialoga de maneira assim muito clara com as ideias do Byung-Chul Han aqui nesse livro, tá? Por favor, fechar os olhos é isso, né? É descansar um pouco desse otimismo frenético com a tecnologia e com a lógica do progresso incessante e entender que existem outras margens aí a ser acessadas também nessa situação, tá? E aí, por último, tá, pessoal, vamos ver o tempo aqui, né? Por último, ele fala também, né, então, na página 27, da ambiguidade do desenvolvimento da tecnologia, tá? Ele fala aqui, né, na 27, o longo processo de desenvolvimento dessas tecnologias que nos enchem de orgulho também encheu os rios de veneno, né? Então é isso, né? Eu vi outro dia uma notícia aí de que eles estão desmatando a floresta com agrotóxico jogado de avião, né? Quer dizer, um negócio assim. Essa gente tem que ser parada de algum jeito, tem que acabar com isso, né? Porque essa seca no Rio Amazonas lá também é muito fruto disso, né? Quer dizer, ou a gente para com isso, ou, né, o planeta vai... Né? O planeta não, né? A espécie humana vai acabar, né? E a gente mesmo como brasileiro vai acabar se ferrando aí, né? No curto prazo, tá? E por último, ele na 28, 29, tá no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala de uma questão muito legal, que é uma ideia ampla que ele tem da noção de vida, né? Quer dizer, né, a ideia ampla de vida, tá? E que me remete aqui a duas coisas bacanas que eu vou finalizar esse vídeo falando sobre isso, né? Então, que dá para a gente juntar, né, essa coisa da ciência, né? Tá aqui esse livro que é o Quinto Milagre em Busca da Origem da Vida, que é um livraço que eu li há muito tempo já, e que fala sobre o conceito de vida, né? O que é a vida, o que significa a vida do ponto de vista biológico, né? Enfim, uma série de outras questões aqui, tá? Com a visão do Krenak. Então, o Krenak diz: a vida atravessa tudo, atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme, atravessa de norte a sul como uma brisa em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta numa dimensão imaterial. E aí, quando ele fala de dimensão imaterial, é porque a vida tem um sentido orgânico, biológico, né, material, e tem um sentido também simbólico, né? E aí finalizo com a poesia, né? Tá aqui o Elias Canetti, que acabou de fazer, nós estamos aí comemorando o centenário do Elias Canetti, tá? Aliás, eu acho que é outro autor, mas depois eu vou falar melhor disso, tá? Mas enfim, ele fala aqui de uma questão muito importante, né? Que ele diz que o que um poeta não vê não aconteceu, né? Então, assim, é bacana a gente ter a ideia da vida para a biologia e a ideia de vida para a poesia e a ideia de vida para o urbano e a ideia de vida para o indígena e tentar fazer isso tudo dialogar, tá? E o livro do Ayrton Krenak chama atenção com uma série de pontos desse enredo complexo que são sempre enriquecedores, tá? Então tá aqui, mais uma vez, a vida não é útil, certo? E eu vou finalizar aqui a reflexão sobre esse livro no vídeo de amanhã. Beleza, pessoal? Então é isso. Amanhã a gente se fala mais sobre o Ayrton Krenak. Abraço, tamo junto, fui.